Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha uma viagem pelas regiões mais fascinantes do mundo em busca das origens do homem e seus deuses ancestrais. Conheça também a arte de recriar brinquedos tradicionais antigos usando sucata. E ainda cresce o comércio de alimentos orgânicos no Brasil. A maior metrópole do país ganhou um supermercado especializado só em produtos cultivados sem agrotóxicos. O marceneiro e educador Marcelo Jabu pesquisa e esculpe brinquedos de vários países usando materiais descartados. E uma expedição pelos caminhos trilhados pela humanidade. As imagens e textos são do fotógrafo Adriano Gambarini, em parceria com o historiador Leandro Carnal. O consumo de produtos orgânicos cresce em média 20% ao ano no Brasil. E a cidade de São Paulo já tem supermercado de alimentos livres de agrotóxicos. Conhecer a origem e a qualidade do alimento que vai para a mesa sempre foi uma preocupação de Naíla e Alessandro. A escolha definitiva por orgânicos veio mesmo com a chegada do primeiro filho do casal. A gente pensava em comer legumes, frutas, estava ok, né? Até que eu li uma pesquisa de que no primeiro ano de vida a criança ingere 8 tipos de pesticidas que causam câncer por uma vida inteira. Então significa que eu estava amamentando meu filho, mas ele estava recebendo agrotóxico. Então, e aí eu comecei a ficar alerta quanto a isso. E a gente sempre falava nisso em casa e conversava. Até um dia que meu filho ele era comia super bem, comia verdura, legumes super, só que um dia ele fez assim para mim: não quero comer sua sopa, tá envenenado. A reação do filho mexeu tanto com os pais que, além de consumir orgânicos em casa, eles queriam ajudar outras famílias a terem acesso a este mercado. Não sossegaram enquanto não trocaram de profissão. Hoje, a radialista e fotógrafa e o arquiteto vendem alimentos livres de agrotóxicos. A Casa Orgânica fica na zona oeste de São Paulo e oferece uma variedade de produtos naturais, sem açúcar, sem glúten ou sem origem animal. Além, é claro, das frutas, verduras e legumes, tudo com certificação. Para entrar aqui na Casa Orgânica, ele tem que ter o certificado do Ministério da Agricultura e também um acompanhamento de um órgão certificador. A gente não comercializa, não oferece nenhum produto que não tenha certificado. Enquanto Naíla cuida da divulgação do espaço, Alessandro se ocupa das compras, do contato direto com o produtor local, figura valorizada por aqui. A ideia é buscar também soluções para baratear o preço dos alimentos orgânicos. Existe até alguns produtores que me propõem fazer uma compra planejada no sentido, eu vou te dar um exemplo, a mandioca demora em média 10 meses para ela ficar pronta, então eles falam: vamos fazer um plantio planejado, você quer? A gente planta agora, você vai ter um custo muito, muito interessante e a gente faz de forma planejada e consciente, né? Os carrinhos usados pelos clientes são de aço reciclado. O conceito de sustentabilidade está inclusive na decoração. O mobiliário foi construído a partir de pallets e as prateleiras montadas com caixotes usados. Tudo que está aqui é o que a gente é. Essa parte de reciclar é o que a gente fazia em casa. Isso não está bom, vamos ver se isso pode ser outra coisa, se isso pode ser uma mesa, se isso pode ser um banco. Então eu acho que essa ideia, na verdade, reflete o que a gente é. De querer fazer alguma coisa também e acreditar no que está fazendo, não só ter um mercado e pronto. A ideia do casal é fazer da Casa Orgânica um espaço de convivência de pessoas que queiram aprender, ensinar, ofertar e compartilhar alimentos, produtos e práticas saudáveis. A gente está percebendo que existe um convívio, né? As pessoas vêm, conversam, trabalham aqui dentro e a gente promove bastante workshops e debates e conversa nesse contexto, né, de sustentável. E eu acho que é esse que é o diferencial, não é um lugar só que a pessoa vem, compra e vai embora. Não é um simples mercado assim.
Para a jornalista Luciane Urras, autora de um livro sobre o mercado de orgânicos, o consumo de alimentos livres de agrotóxicos é uma realidade no Brasil. O setor, que segundo ela tem um crescimento de 20% ao ano, precisa de mais investimento. Historicamente, a agricultura convencional ela foi muito ativada e investida no Brasil. Então, os maiores recursos federais, por exemplo, eles vão para o convencional, não vão para a agricultura familiar, onde estão os maiores produtores de orgânicos. Então, assim, não existe investimento em pesquisa e tecnologia, que vai melhorar os insumos, que vão melhorar a logística, que vai melhorar o acesso aos produtos. Então, assim, investindo em tecnologia, você consegue ter uma produção melhor. Para a jornalista, a questão do preço do orgânico está diretamente ligada ao tamanho da demanda. E à medida que o consumo e a oferta crescerem, a situação deve melhorar. Mas é preciso, segundo ela, praticar o preço justo. Qual é o valor justo atribuído a uma cadeia de produtos orgânicos que valorize e preserva a água, a terra, né, o mar, os seres vivos e que vai preservar todo esse ecossistema para as futuras gerações? Então, assim, quanto é que vale isso? E tem uma outra questão também que é o seguinte, os orgânicos no Brasil ainda é um setor em desenvolvimento. Então, ainda é muito caro produzir orgânico, a mão de obra é mais cara, certificação é cara. Então, assim, os consumidores nessa fase precisam ter a consciência de que eles fazem parte desse processo, que esse custo não pode ficar só para o agricultor, você não vai conseguir manter, não vai conseguir bancar. Então, quando você vê, por exemplo, sociedades e países que consomem mais produtos orgânicos, é porque eles já têm essa consciência. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente, que tem destaque aqui no Repórter Eco. Os Estados Unidos abandonam o Acordo de Paris, que tenta conter o aquecimento da Terra. O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump. Ele alega que o documento traz desvantagens para o país e promete negociar um novo tratado que considera mais justo para os norte-americanos. O Acordo de Paris foi assinado em dezembro de 2015, durante Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, por 195 países, incluindo os Estados Unidos, o segundo maior poluidor do planeta. Só fica atrás da China. Pelo documento, as nações se comprometem a reduzir as emissões de gases do efeito estufa e trabalhar para que o aumento global da temperatura fique abaixo dos 2 graus Celsius. A decisão do governo norte-americano pode trazer sérias consequências para o cumprimento do tratado. O anúncio provocou reações contrárias em todo o mundo. A Grande Barreira de Corais da Austrália perde quase 1/3 da sua área em um ano. Análises aéreas e submarinas mostram que 29% desses organismos vivos que abrigam animais marinhos morreram em 2016. A principal causa da destruição do maior recife de corais do mundo é o seu branqueamento, causado pelas mudanças climáticas. O desmatamento da Mata Atlântica cresce quase 60% entre 2015 e 2016. Foram destruídos 291 quilômetros quadrados da floresta em 17 estados. É o maior desmatamento em 10 anos. Os dados são do novo Atlas do Bioma, resultado do trabalho conjunto da Fundação SOS Mata Atlântica e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Bahia liderou o corte da floresta, com alta de 207% em um ano. E aguarde, porque tem mais! Conheça a obra que registra uma volta ao mundo em busca da origem do homem e seus deuses. E a seguir, o marceneiro e educador Marcelo Jabu recria brinquedos tradicionais com o uso de sucata. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O resgate do tempo em que as crianças brincavam na rua.
O marceneiro e educador Marcelo Jabu pesquisa brinquedos de madeira e jogos tradicionais de vários países. Na oficina, ele recria tudo, usando sucata industrial e materiais descartados. A foto de um festival de jazz na Inglaterra da década de 1960, reciclada, virou parede e janela para as ruas da Vila Romana, bairro da região oeste de São Paulo. Dentro da oficina, o som do jazz. Assim começa o dia de Marcelo Jabu. Aos poucos, os acordes dão lugar ao ritmo da serra. O ofício de marceneiro, Marcelo herdou do bisavô. Do avô veio a bancada de trabalho, na família desde 1930. Mas por um tempo a vida de Jabu tomou outros rumos. Trabalhei como professor de educação física durante muitos anos. Participei de vários projetos educacionais, no Ministério da Educação, na Escola da Vila, na Fundação Gol de Letra, com o Raí, com o Leonardo. Mas a marcenaria sempre foi uma coisa presente. Um pouco educação, um pouco marcenaria, um pouco educação, um pouco marcenaria. O que acabou juntando essas duas coisas foi o trabalho com brinquedos. Da união da marcenaria com a educação, nasceu uma oficina aberta também para cursos de marcenaria e produção de brinquedos diferentes, esculpidos com apreço, afeto e consciência ambiental. Eu uso bastante a minha própria sucata, assim, eu uso bastante outros materiais também, mas basicamente a própria sucata da marcenaria é alimento para a produção de brinquedos, principalmente no trabalho com as crianças, né? Porque a criança tem aquele olhar para a sucata mais desapegado de significado, né? Se permite viajar mais, fazer mais de conta que coisas e tal. Da sucata da marcenaria, ele cria novidades, como o peão para se rodar com as duas mãos, ou faz releituras de jogos de tabuleiros vindos de todos os cantos do mundo. Um exemplo é o esquina, um tipo de jogo da velha com uma sequência de 5 peças e tabuleiros que se movem, criado pelas comunidades do Xingu. Tem também o peteleco, feito com madeira de reflorestamento, quase um bilhar, quase jogo de botão, de origem árabe. As crianças hoje, elas estão confinadas nos condomínios, nos apartamentos, né? Diante do computador, muitas vezes. E os jogos que a gente faz aqui, eles têm essa preocupação de envolver a questão da habilidade corporal, manual, que seja, e a questão estratégica, a questão da sociabilidade, né? da convivência e não do isolamento diante do computador. De tanto fazer brinquedos, Jabu acabou brincando com a função da própria oficina. No carnaval, por exemplo, é aqui o endereço do bloco Cordão Cheiroso. Nos fins de semana, o ponto de encontro da vizinhança para relembrar as brincadeiras antigas. E nos dias de cursos, a sede de brincadeirinha da Associação Paulista dos Caçambeiros. Porque todo mundo que vem aqui, por alguma razão, tem esse olhar de olhar para o que o outro descartou e recriar alguma coisa com aquilo. A viga encontrada na caçamba ganhou outra vida em luminárias e bancos. O velho resto de compensado dá um jogo da velha novinho em folha. Já são 15 anos dedicados apenas ao fazer com as próprias mãos. Jabu abandonou a educação física, reciclou a vida, assim como faz com os pedaços de madeira. Isso tem, de certo modo, um sentido ecológico, né? Porque, em vez de você comprar novo e produzir lixo, você transformar, recriar, restaurar. Agora você fica com as dicas do Repórter Eco. Uma parceria entre a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental e a plataforma online Videocamp coloca à disposição do público na internet uma seleção de filmes já exibidos em edições anteriores.
A seleção integra a programação de 100 filmes que serão exibidos até o dia 14 de junho em 40 salas de cinema de São Paulo. Mais informações sobre a mostra e os documentários disponíveis na Videocamp pelo site ecofalante.org.br. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Uma aventura pela Cordilheira dos Andes, rumo às montanhas coloridas de Vinicunca, no Peru. O passeio começa de carro a partir da cidade de Cusco, a 100 quilômetros de distância, até chegar ao início da trilha, que leva às Montanhas Arco-Íris. A caminhada exige preparo físico e fôlego por causa da altitude. São 9 quilômetros de subida até o topo, que fica acima de 6.000 metros, onde há menos oxigênio. O ar fica rarefeito e é difícil respirar. Com a adaptação do corpo, é possível apreciar a bela paisagem. Aqui vivem lhamas e alpacas, que são domesticadas pelas comunidades locais, além de guanacos e vicunhas, animais selvagens. Todos esses mamíferos ruminantes, de pelagem macia, são parentes do camelo. Depois de quase 3 horas de subida, o destino final, as Montanhas de 7 Cores, formações geológicas raras no mundo. Além do Peru, elas são encontradas na China, Argentina e Bolívia. Ao lado é possível ver o Monte Nevado Alçanguete, o segundo pico mais alto do Peru. Só perde em altura para o Huascarán, que fica a quase 6.800 metros acima do nível do mar. Alguns acreditam que existe ouro nas montanhas, mas são consideradas sagradas desde o Império Inca. Por isso, os moradores da região impediram que fossem destruídas pelas mineradoras. As Montanhas de Vinicunca, uma paisagem única na América do Sul. Você vai ver daqui a pouco. Uma viagem por alguns dos mais belos e desconhecidos países do mundo. A expedição foi registrada em livro do fotógrafo Adriano Gambarini, em parceria com o historiador Leandro Carnal. O Repórter Eco volta logo mais. Uma volta ao mundo em busca da origem do homem e seus deuses. É a proposta do livro lançado pelo fotógrafo Adriano Gambarini em parceria com o historiador Leandro Carnal. A obra revela os caminhos trilhados pela humanidade. É assim há milênios. No deserto do Serengeti, na Tanzânia, os gnus cortam a savana. Seguem para o sul, na estação das chuvas, e para o norte, na época de seca. É a grande migração. Classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, um espetáculo natural registrado pelas lentes de Adriano Gambarini. O fotógrafo percorreu continentes numa grande expedição, uma volta ao mundo. Viajou acompanhado pelo historiador Leandro Carnal. A travessia de mais de 30 dias virou livro, A Origem do Homem e Seus Deuses. O ponto de partida do fotógrafo foi o Brasil. Depois, rumou à Ilha de Páscoa, no sul do Oceano Pacífico. Em seguida, para a Polinésia Francesa, Papua Nova Guiné, Indonésia, Mianmar, Índia, Jordânia, Tanzânia. A África do Sul foi a última parada antes do retorno ao território brasileiro. Na mala, Gambarini trouxe poesia traduzida em imagens. Cenas como a das aves e dos homens coloridos em Papua Nova Guiné. Ninguém
sabe nada sobre esse país. Ele é um país ainda com estrutura bem tribal. Me marcou muito, porque parece muito o que eu vejo do ponto de vista social aqui na região norte, quando eu trabalho com etnias indígenas aqui no Brasil. Me marcou muito toda essa relação social que eu vejo desses povos, que eu chamo povos da floresta, tanto aqui quanto lá, com o ambiente onde eles vivem. A partir do século XIX, a fotografia passou a eternizar com luz e sombra a realidade. Ficou cada vez mais moderna, mas nessa obra, algumas imagens parecem nos transportar diretamente ao passado. Como a solidão do homem nas ruínas, ou as palavras registradas nas paredes de pedra na Jordânia. Por lá, ele caminhou para observar a beleza do deserto. A gente foi visitar as ruínas de Petra e é fascinante você entrar em desfiladeiros no meio do deserto e de repente você encontra ruínas de palácios e centros comerciais encravados na montanha, e imaginar o povo milhares de anos atrás construindo aquilo. É fascinante. Em Mianmar, o velho e o novo. Lá ele testemunhou o sagrado e compartilhou as lembranças com o povo da terra. A Polinésia Francesa dá as caras, dentro e fora da água. Na Índia, o olhar revelado da mulher escondida. A quietude dos templos, do histórico Taj Mahal e a pressa caótica da cidade de Agra. Na Ilha de Páscoa, território do Chile, viu do chão a grandeza dos moais e do alto a da natureza. Tem terra e mar, arquitetura e floresta, está tudo lá, traduzido em mais de 150 imagens, cenários tão diversos mundo afora, igual mesmo só a humanidade. E é justamente por isso que a gente tem que aceitar as diferenças religiosas, culturais e perceber que a única forma de manter esse mundo ou melhorar esse mundo a partir do que já foi estragado, entre aspas, é perceber essas diferenças, entender elas e aceitar elas. Aí a gente se percebe como um todo. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do famoso escritor inglês do século XX, George Orwell. Ele é autor de obras que se tornaram clássicos da literatura, como A Revolução dos Bichos e 1984. O importante não é manter-se vivo, mas sim manter-se humano. Repórter Eco, até o próximo programa.